Listen, all this takes a lot of getting used to. And you do get used to it. After a while. Oi, há quanto tempo? Provavelmente você já deve ter percebido que eu fiquei um tempinho fora da internet. Bom, eu estava tentando aprender coisas comigo mesmo, tendo aqueles momentos de introspecção nada a ver com nada, refletindo sobre decisões que eu tive na minha vida e me arrependendo de erros que cometi, esse tipo de coisa que adolescente normalmente faz. E neste meio tempo eu percebi que não apenas eu, mas a minha geração como um todo, e algumas gerações mais novas, possuímos um medo surreal de crescer, pois, querendo ou não, nós somos uma geração marcada por momentos extremamente saturados, desde guerras até a própria mídia / entretenimento. E essa exposição exagerada não faz nem um pouco bem pro nosso cérebro. É engraçado, eu diria que até um pouco irônico, que haja pessoas que se cobram bastante, sendo que é totalmente ilógico você não ser perfeito. Nosso cérebro, ele não foi desenhado para o meio de vida que possuímos. Lidamos o tempo inteiro com a saturação de coisas, somos expostos à informação 24 horas por dia. E essa tal supersaturação nos torna, além de exaustos mentalmente, também nos torna meio que entediados com a vida. E é aí que vem o vazio. Tá aí uma palavra recorrente na minha vida, e eu acho que na vida de muitas pessoas que estão assistindo ou escutando isso. Sabe, eu sempre tive curiosidade de descobrir coisas novas, sejam elas quais forem. Se me deixa intrigado, eu quero saber de tudo, desde como funciona até a sua interação com o meio que convivemos. Porém, mesmo pesquisando por muito tempo, a questão do vazio existencial sempre foi um mistério pra mim. Desde o existencialismo até o absurdismo, desde a astrofísica até a biologia marinha. Nunca houve necessariamente algo que diz como preencher esse tal vazio. É meio idiotice ter essa indagação, mas eu sempre me pergunto isso. O que você quer ser quando crescer? Eu acredito que seja um bom ponto de partida pra essa conversa. Tipo, é impossível você nunca ter feito essa pergunta quando era mais novo. Pois de duas uma. Ou você já conseguiu uma resposta, mas hoje em dia não tem 100% de certeza se é isso que você quer. Ou então, você está fazendo essa pergunta há bastante tempo e nem consegue responder. Pode soar meio piegas, mas... saiba que você não é o único. Engraçado que parece que quanto mais nós fazemos essa pergunta pra nós mesmos, mais a resposta fica obtusa em nossa mente, como se milhares de vozes falassem. E às vezes, essas vozes ficam tão altas que nem conseguimos pensar em outras coisas. Às vezes, o que acontece ao nosso redor nem tem tanta importância, e você continua seguindo no automático, evitando enfrentar isso de uma vez, pois você não tem ideia do que fazer. Não é como se houvesse um manual explicando como isso funciona. Preencher o vazio, isso sim que é algo trabalhoso. Já percebeu que nós não gostamos de ficar sozinhos com nós mesmos? E isso não é algo que está sendo notado por agora. Até o próprio Nietzsche afirma que o que cresce na solidão é o que cada um leva consigo, inclusive a besta interior. Não sei, talvez por conta deste medo, o medo de encontrar essa besta interior, que muitas pessoas têm receio de encarar a solidão. E isso cria um problema, já que como você está sempre fugindo do seu lado sombrio, você acaba por nunca conhecer o seu outro lado por completo. Você nunca acaba por conhecer a luz que há em ti. E... consequentemente, nunca acabará conhecendo a si mesmo. Ter medo dela faz com que você crie uma dependência à companhia constante. Tu sempre vai querer alguém por perto e não suporta a ideia de ficar ou estar sozinho. Talvez o nosso vazio existencial seja por isso. Afinal, nunca realmente conhecemos nós mesmos e talvez, só talvez, esse fato torne isso um pouco mais verdade. A ideia de ficar sozinho me assusta, pois quando eu estou sozinho eu começo a me perguntar inúmeras coisas, como se minha mente não parasse nem por um segundo. Sinto falta de ar e isso vai me sufocando cada vez mais, como se eu estivesse me afundando em um oceano. Em um ponto onde que ninguém consegue me ver ou ouvir. E aquela dúvida continua na minha cabeça, e mais uma vez ela retorna. O que você quer ser quando crescer? Design, sim, filósofo, ilustrador, político, cabeleireiro, cineasta, foi a primeira coisa que eu fiz realmente funcionou. Eu passei por momentos muito difíceis. Político, filósofo. Quem é você? Você consegue responder isso? Me dizer com exatidão quem é você? E olha, eu não tô perguntando o seu nome, eu quero saber quem é você, e não o seu nome. Tá aí uma das inúmeras perguntas que não se há uma resposta. Muitas pessoas usam por meio da religião para definir isso, afirmando eu sou filho de Deus. E eles não estão errados, pois querendo ou não, não existe uma resposta certa. Eu aprendi que isso não é uma questão que vamos conseguir a resposta agora, mas sim quando nós estivermos no leito de morte. E se o você
seja tuas experiências, quem você foi durante a vida, aprendizados e dúvidas, momentos de incerteza, pânico, prazer e etc. Cada um deles ruminados justamente para você ter essa resposta. Quem é você? Nos dias de hoje, tu pode já ter uma resposta prévia. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa apaixonada por ciência, que deseja desbravar as fronteiras do conhecimento, excedendo até o limite o meu cérebro. Mas ter uma resposta agora não significa que ela se manterá a mesma daqui a 10 ou a 5 anos. Ter uma resposta agora indica que você tem uma ideia do que talvez fará com que o seu vazio seja preenchido. Mas e se você conseguir isso? O que você vai fazer depois? Certo, vamos supor que você consegue realizar todos os seus sonhos de uma só vez. Hoje, agora, seus maiores sonhos foram realizados. Seja casando-se com aquela garota ou garoto que você tá afim, ou até comprando um esportivo e indo morar em Malibu. Anyway, imagine que todos os seus sonhos, em um estalar de dedos, sejam realizados. E depois? O que você vai fazer depois? Mesmo você tendo tudo, você não tem nada ao mesmo tempo. Utilizar-se de bens materiais ou conquistas para preencher o vazio se tornou uma forma inválida de se fazer isso. Então, como podemos fazer isso? Como podemos responder essa maldita pergunta que fica ecoando em nossa mente? Tu percebe que a questão agora não se trata mais sobre o que você vai fazer quando ficar mais velho, mas sim o que você projeta de si mesmo e como você vai ser futuramente. Por isso, é extremamente importante saber quem é você, mas isso você só vai conseguir no seu leito de morte. Então, como? Estamos acostumados a pensar de uma forma específica, mas observe por outro ângulo. Mude a perspectiva. Temos a ideia de que, para sermos alguém no futuro, devemos planejar nossa vida inteira, definindo regras, condições e desejos. Mas vemos que para responder essa pergunta, isso não tem dado muito certo. Então, que tal parcelarmos isso? Sim, com um bom e velho espírito de pobreza, vamos parcelar isso em 12 vezes no cartão. Enfim, não precisamos necessariamente preencher este vazio agora, mas sim buscar algo para preenchê-lo. E como o próprio Schopenhauer diz, a vida é um pêndulo entre tédio e prazer. E este prazer não é sexualmente falando, mas sim qualquer coisa que te dê aquela vontade de levantar da cama todo dia. E o nosso cotidiano se remete a isso, a sempre buscar algo que te motiva. Engraçado, né? Os ensinamentos de Undertale mostrando-se mais uma vez importantes. Sim, tenha determinação. E eu não falo isso só para acreditar em si mesmo, ou sei lá. Ter determinação, neste caso, é você estar sempre à procura de um novo pilar para a sua vida. E não apenas se prender a um único. Por exemplo, eu sei que hoje eu quero aprender coisas novas, e por conta disso quero me formar em física. Mas daqui a alguns anos, eu posso querer estudar gastronomia ou medicina. Anyway, o ponto é este. Definir com exatidão quem você é e o que você quer é a coisa mais lógica possível. Pois essa visão é algo no futuro, algo que ainda vai acontecer. Já que a resposta de quem é você está no teu passado, juntamente com seu futuro. Por isso, define etapas. Faça com que isso aconteça. Ah, hoje eu quero fazer isso, mas amanhã eu quero fazer aquilo. Não se prenda a alguma coisa. E para aqueles que criam coisas, sejam inventores ou game devs ou até desenhistas, eu digo uma frase que uma vez eu escutei. Crie ovos, não filhos. Pois com ovos você não se apega, e ele é só mais um em 1 milhão. Agora com o filho, a história é outra, e você se torna dependente dele exclusivamente. E é isso que acontece com a maioria dos projetos. Você se apega demais a ele, e eventualmente tu não consegue abrir mão. Entretanto, é necessário. Ter determinação é importante, mas às vezes admitir que não é possível é igualmente importante. E você deve estar pensando, Mitch, se você tá falando tudo isso, é porque você já tem a resposta. Se você tá falando com esse ar de autoridade, é porque você já conseguiu alguma coisa, né? não, eu não consegui nada. E, cara, eu sinto muito. Mas eu não tenho essa resposta. Eu só tenho uma hipótese do que possa ser essa resposta. Pois, querendo ou não, eu sou apenas mais um em busca da mesma coisa que você.